tema hoje refere-se a controle de constitucionalidade. É um tema complexo e que atualmente está no centro de uma grande polêmica entre dois dos poderes da República, o Judiciário e o Legislativo. Isso porque vivemos um momento de transformação de várias instituições, inclusive da consagrada separação de poderes. A separação de poderes está em transformação. As atribuições tradicionais de cada um dos poderes estão em mutação. E, evidentemente, que até que se identifique qual será essa nova separação de poderes, muitos conflitos surgirão, o que é natural. E esta transformação começou por vários fatores. Do relacionamento entre legislativo e executivo, com a avocação pelo executivo da função legislativa de forma contundente por meio da medida provisória. O Congresso Nacional encontrou um concorrente à sua função legislativa e um concorrente de peso, porque um é muito mais ágil do que 513 deputados e 81 senadores. E foi a própria Constituinte que conferiu isso ao Poder Executivo. E mais recentemente, o Congresso Nacional, antes olhava apenas para a esquerda, na Praça dos Três Poderes, para verificar o seu grande concorrente legislativo. Hoje, o Congresso Nacional olha à sua direita e encontra outro concorrente, o Supremo Tribunal Federal, que assumiu o chamado ativismo judicial e, portanto, a ideia de que a função jurisdicional também compreende a atividade normativa. E é o centro das polêmicas hoje no relacionamento entre os poderes. Temos tido cada vez mais exemplos de mutação constitucional. Essa é uma expressão que a doutrina usa para designar os mecanismos de reforma da Constituição, mas mecanismos não oficiais, mecanismos informais, como a consolidação de um costume e a fixação de uma nova interpretação. A consolidação, o instrumento oficial é emenda. Então, a mutação constitucional designa essa figura, reforma informal da Constituição. O texto lá está, mas o significado já mudou a partir de uma nova interpretação. E isso tem ocorrido inúmeras vezes. Aliás, recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal gerou essa polêmica no julgamento da ação penal 470, em que prevaleceu a posição de que a condenação criminal transitada em julgado de parlamentar provoca automaticamente a perda do mandato. Aliás, ontem mesmo houve a condenação criminal de um senador pelo Supremo Tribunal Federal. E é interessante esse posicionamento porque gerou um confronto com o Congresso Nacional, um conflito com o Congresso Nacional. Por quê? Porque o texto do artigo 55 da Constituição diz com todas as letras o oposto. O texto da Constituição, do artigo 55, diz que, havendo condenação criminal transitada em julgado, cabe ao plenário da Casa Legislativa, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, determinar a perda do mandato. Essa deliberação plenária é uma decisão constitutivo-negativa. É ela que provoca a perda do mandato, e não propriamente a condenação criminal transitada em julgado, de acordo com o texto da Constituição.
realmente, como lembra o ministro Gilmar Mendes, é uma situação um tanto quanto estranha, porque um parlamentar, ou seria uma situação estranha, um parlamentar com os direitos políticos suspensos e, porventura, até preso, em razão da condenação transitada em julgado, permaneceria ainda detentor do mandato político. A situação realmente pode ser estranha, mas foi essa a noção de independência do Legislativo que o Constituinte pretendeu ao redigir o artigo 55 da Constituição. Mal ou bem, o caminho encontrado pelo Supremo Tribunal Federal, vamos ver ainda como será a execução disso. Aguardamos aí o trânsito em julgado para ver como será, qual será a consequência disso. Mas, mal ou bem, o que podemos visualizar nesse cenário foi uma mutação constitucional. O texto constitucional está lá, não foi tocado, com todas as letras no artigo 55. Cabe ao plenário da Casa tomar essa deliberação. Isso está no texto constitucional, mas não é mais o sentido da Constituição. A partir da determinação, da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso é que esse ativismo judicial, e eu reputo essa decisão como uma decisão ativista, o ativismo judicial, embora por uma grande parte da doutrina seja considerado como um elemento novo que gerou um novo constitucionalismo, daí a expressão neoconstitucionalismo, que tem sido muito utilizada, de novo não há nada. Porque o juiz Marshall da Suprema Corte dos Estados Unidos, no século XIX, quando perguntado o que é a Constituição dos Estados Unidos, ele respondeu: é aquilo que o judiciário disser que ela é. Aliás, final do século XIX, livro de Rui Barbosa, A Constituição e os Atos Inconstitucionais, tenho aqui a segunda edição, está um pouquinho já, mas é o sinal do uso. Então, a segunda edição, final do século XIX, vejam o que Rui Barbosa já dizia. A toga pode e deve precisar os limites da autoridade do governo e da legislatura. Não tendo apelação às suas sentenças, uma referência à Suprema Corte, a consequência é que a magistratura venha a ser não só a guarda, mas o oráculo da Constituição. Portanto, o que chamam hoje de neoconstitucionalismo, de neo não tem nada. O que temos hoje é realmente uma atuação incisiva do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Se isso é bom ou não, é realmente algo a se refletir. Existem argumentos favoráveis e desfavoráveis ao ativismo judicial. Mas o fato é que isso tudo demonstra um novo cenário no relacionamento entre os poderes. E é isso que temos que ter em mente ao analisarmos o desenvolvimento atual do controle judicial de constitucionalidade. O controle judicial de constitucionalidade no Brasil foi adotado a partir da proclamação da República. Mas por que antes não se pensava nisso? Porque não havia necessidade. Nós temos um péssimo hábito de tentar encontrar justificativas negativas na nossa história. Cansei de ouvir, vejo que absurdo, no tempo do Império não havia controle de constitucionalidade. Mas espera um pouco, por que não havia? Era má intenção de alguém? Não, era falta de necessidade. A Constituição do Império era uma Constituição semi-rígida. 80% do seu texto não gozava de supremacia formal. Era alterado por lei ordinária. Então não havia grande discussão de inconstitucionalidade. Não havia necessidade de se pensar
num controle judicial de constitucionalidade que já havia nos Estados Unidos desde 1803. Então, se não houve no tempo do Império, foi por pura desnecessidade. Surgiu com a proclamação da República. Aí adotamos um modelo de Constituição rígida. Já era previsto o modelo de Constituição rígida, que seria aprovado em 1891, já antes. Porque os que proclamaram a República tomaram como foco inspirador os Estados Unidos. Por isso, ali importamos, no decreto que instituiu o próprio Supremo Tribunal Federal, que transformou o Supremo Tribunal de Justiça em Supremo Tribunal Federal, o controle judicial concreto. O judiciário poderia reconhecer a inconstitucionalidade de leis ao julgar casos concretos, ações que discutissem conflitos concretos na sociedade. E adotou-se, então, pelo menos em boa parte, o modelo norte-americano. Aliás, a influência no modelo norte-americano foi gigantesca, né? Usando mais uma vez o caríssimo Rui Barbosa, vejam os termos do decreto 848, de 11 de outubro de 1890. Ao tratar da Justiça Federal e, eventualmente, determinadas omissões, lacunas legislativas, como que o juiz federal poderia solucionar essas lacunas? De acordo com o decreto 848 de 1890, seria aplicado pela Justiça Federal, os juízes federais poderiam aplicar, entre aspas, do decreto, os estatutos dos povos cultos, especialmente os que regem as relações jurídicas na República dos Estados Unidos da América do Norte. Os casos de common law e equity serão subsidiários da jurisprudência e processo federal. Um decreto federal no Brasil determinou que, na lacuna da legislação brasileira para a solução de uma matéria, o juiz poderia aplicar o direito norte-americano. Vejam até que ponto foi realmente a influência norte-americana na fundação da República Brasileira. Então é algo interessante porque é muito pouco divulgado. Então seguimos aqui com o controle chamado difuso de constitucionalidade. Difuso porque não era exclusividade da Suprema Corte. Poderia ser exercido por qualquer juiz e por qualquer tribunal, resolvendo casos concretos. E, portanto, as decisões não teriam a chamada eficácia erga omnes, não teriam a capacidade de invalidação da lei. Apenas a decisão judicial determinaria que aquela lei questionada e considerada pelo juiz como contrária à Constituição não fosse aplicada ao caso concreto, afastando a incidência da lei no caso, sem afetar a validade da lei. Por isso é que qualquer juiz e qualquer tribunal sempre pôde exercer o controle de constitucionalidade. Porque sempre foi exercido, desde que importamos o controle difuso, concreto dos Estados Unidos, sempre foi exercido desta maneira. O seu significado, a sua compreensão foi simplesmente essa. Resolve-se o caso concreto. Tanto que aquele que propõe uma ação e pretende discutir a inconstitucionalidade para proteção a um direito próprio, por exemplo, ele não insere na petição inicial, no pedido, a questão da inconstitucionalidade.
Não se pede a declaração de inconstitucionalidade quando se pretende a satisfação a um direito. O que se pede é a satisfação a um direito. A inconstitucionalidade de uma lei é a causa de pedir. Assim, na sentença judicial, o juiz se manifesta sobre a inconstitucionalidade na fundamentação, não no dispositivo. A lei não é invalidada. No dispositivo, o juiz diz se concede ou não o que foi pedido. Portanto, o direito pedido pelo autor. E na fundamentação, ele se manifesta sobre a constitucionalidade ou não daquela lei. Então é isso que se denomina declaração incidental de inconstitucionalidade. A lei não é invalidada. O juiz deixa de aplicá-la ao caso concreto. É a lição do chefe da Suprema Corte dos Estados Unidos à época em que foi reconhecido o controle judicial, o juiz Marshall. Ele diz, na verdade, o juiz, entre a lei e a Constituição, ele opta a aplicar, no caso concreto, a Constituição, afastando a incidência daquela lei contrária à lei suprema. Por isso é que já havia essa confusão em vários segmentos. Nada impede que um juiz estadual reconheça, ao julgar um caso concreto, a inconstitucionalidade de uma lei federal. Ele não está a invalidar a lei. Ele reconhece a inconstitucionalidade na sua fundamentação. Por isso, evidentemente, o juiz estadual pode, eventualmente, no julgamento de um caso concreto, reconhecer a inconstitucionalidade de um dispositivo do Código Civil. E de qualquer outra lei editada pela União Federal. Aliás, ainda que as partes não façam qualquer referência à inconstitucionalidade, o juiz pode, por conta própria, reconhecer. Ah, mas não é julgamento extra petita? A inconstitucionalidade não é pedido, é fundamentação. É assim que qualquer tribunal e qualquer juiz, e apenas assim, pode se manifestar sobre inconstitucionalidade. Não apenas o Supremo. O judiciário, em geral, não invalida leis quando se manifesta sobre inconstitucionalidade, quando julga casos concretos, solucionando conflitos de interesses. Da mesma maneira, os tribunais, não só os juízes de primeiro grau, da mesma maneira, os tribunais. A Constituição apenas faz uma observação importante em relação aos tribunais no exercício do controle de constitucionalidade, que está no artigo 97 da Constituição, que consagra o chamado princípio da reserva de plenário. De acordo com esse dispositivo, que é muito importante para a advocacia, porque isso muitas vezes passa batido. Muitas vezes, em vários tribunais, não se observa a reserva de plenário e há nulidade insanável, absoluta, que depois deve ser invocada num eventual recurso extraordinário, por exemplo. O que diz o artigo 97 da Constituição? Que os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Por isso, reserva de plenário. Maioria absoluta de seus membros, portanto, do pleno. Ou do órgão especial, se houver. Porque o órgão especial, ele pode ser criado, não é impositiva a criação, mas pode ser criado nos tribunais com mais de 25 magistrados e atua em nome do pleno. Tanto para o exercício da função jurisdicional, quanto para o exercício da função administrativa. Então, sempre que eu falar aqui pleno, entenda-se pleno ou órgão especial, se houver. Então, o reconhecimento de inconstitucionalidade pelos tribunais, só pelo pleno. E não pelos órgãos fracionários dos tribunais,
pelas turmas, câmaras. Não. Só pelo pleno. Mesmo as declarações meramente incidentais. Até porque o dispositivo está no plural, então não se refere apenas ao Supremo e no controle abstrato. Se refere a todo e qualquer tribunal, portanto, no exercício do controle difuso. Portanto, nas declarações meramente incidentais de inconstitucionalidade, sem invalidar a lei, resolvendo apenas o caso concreto. E por que a previsão do princípio da reserva de plenário? Mesmo que no controle concreto uma lei não seja invalidada, mesmo que um tribunal não tenha poder para invalidar uma lei, o fato de afastar a incidência de uma lei a um caso concreto, isso tem uma repercussão. Isso afeta a estabilidade das relações sociais. A lei produzida democraticamente pelo poder competente deixa de ser aplicada a um caso, a 2 casos, a 3 casos, a 100 casos, a 1000 casos, por decisões judiciais. Daí a cautela constitucional. Até também por uma razão de segurança jurídica. Se um tribunal pretende reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, num caso concreto, que seja a posição do tribunal e não de um grupinho, de uma câmara, de uma turma. Imaginem um cenário. A primeira Câmara do Tribunal X reconhece a inconstitucionalidade da lei número 22. A segunda Câmara, não. A terceira Câmara entende que é inconstitucional. A quarta Câmara entende que não. Imaginem um caso hipotético desse gênero. E aí como fica a sociedade? É ou não é inconstitucional para aquele tribunal? Então, reconhecimento de inconstitucionalidade pelos tribunais tem que ser propriamente pelo tribunal, ou seja, pelo pleno. Essa é a razão de ser. E alguém pode falar, puxa, mas então... e de modo representativo, maioria absoluta. Portanto, maioria dos membros do tribunal. Para que não haja dúvida de que é a posição do tribunal. Alguém pode falar, puxa, mas se para o tribunal existe este rigor, como então se admite que o juiz de primeiro grau, sozinho ao proferir uma sentença, possa exercer o controle de constitucionalidade? Pode. Cuidado, porque até hoje isso é questionado. Tanto que foi parar de novo essa discussão no Supremo, no ano passado, e de novo o Supremo disse, não tem nada a ver o artigo 97 da Constituição com a atuação do juiz monocrático em primeira instância. O artigo 97 prevê um princípio, uma norma, voltada especificamente aos tribunais. Isso não significa que o juiz monocrático em primeiro grau não pode se manifestar sobre inconstitucionalidade. Por que essa preocupação maior da Constituição com os tribunais? Porque a decisão do juiz de primeiro grau é precária pela própria natureza, porque ela é naturalmente recorrível. Ela não goza da estabilidade que as decisões dos tribunais gozam. Da sentença de primeiro grau, quem perdeu, recorreu. Das decisões dos tribunais, não é bem assim. Só cabe recurso nos casos previstos pela Constituição e pela legislação. De qualquer decisão de tribunal, cabe recurso especial ao STJ, o extraordinário ao STF? Não. Então, as decisões dos tribunais, elas gozam de uma estabilidade. Delas se admite recurso apenas nos casos previstos. Por isso, a preocupação maior com o controle de constitucionalidade exercido pelos tribunais.
Então, isso não impede que os juízes, em primeiro grau, reconheçam a inconstitucionalidade, porque suas decisões são naturalmente revistas por um colegiado, por um tribunal. O Supremo já tinha se manifestado sobre isso em 1993, agora em 2012 de novo. Aliás, a matéria já tinha sido resolvida por Pontes de Miranda bem antes da Constituição de 88. Mas até hoje ainda surge essa dúvida. Então não há mais que se ter dúvida. Bom, então como fica no tribunal, nos casos de competência de uma Câmara, de um órgão fracionário, em que se suscita a inconstitucionalidade de uma lei? O Código Civil prevê um mecanismo que ajusta a atuação dos órgãos fracionários dos tribunais ao artigo 97 da Constituição, ao princípio da reserva de plenário. Bom, se o órgão fracionário de um tribunal entender que determinada lei questionada ali no processo é constitucional, pode julgar de imediato o processo. Que a reserva de plenário é para inconstitucionalidade. E se o órgão fracionário entender que é inconstitucional, não pode julgar de imediato o processo. Reserva de plenário. E é essa atenção que todos têm que ter. Marcação cerrada aos tribunais, para ver se isso é observado. Se não pode julgar imediatamente, o que deve fazer o órgão fracionário? Lavra acórdão, reconhecendo a inconstitucionalidade, expondo a posição do órgão fracionário, apenas dizendo que o órgão fracionário entendeu que é inconstitucional. Não julga o caso. E remete os autos ao pleno do tribunal. É o que se chama incidente de inconstitucionalidade ou arguição de inconstitucionalidade. Há uma cisão funcional de competência, que Pontes de Miranda chamava de per saltum. Na prática, como funciona? No momento ali da sessão de julgamento, vamos supor, o relator, em uma Câmara, entende que realmente a lei questionada é inconstitucional. Então ele diz, não podemos julgar. A meu ver, é inconstitucional. Então eu reconheço que é inconstitucional por tais e tais motivos, e no dispositivo que ele coloca, suscito um incidente de inconstitucionalidade com a remessa dos autos ao pleno do tribunal. Se os demais membros da Câmara concordarem com essa posição, é lavrado um acórdão nesses termos. Então, o caso não é julgado. Foi apenas suscitado pela Câmara, pela turma, o incidente de inconstitucionalidade. Isso vai ao pleno do tribunal. O pleno recebe. O que o pleno fará? Apenas analisará a questão da inconstitucionalidade só. Não julga o caso. Por isso é que a doutrina diz, nós temos dentro do controle difuso um mini controle abstrato. Uma discussão abstrata da inconstitucionalidade. Porque o pleno não vai olhar para o caso. Se o apelante tem ou não tem direito. O que o pleno analisará ali é se o artigo 5º da Lei X contraria ou não a Constituição. Aí o pleno julga o incidente de inconstitucionalidade, dizendo, o dispositivo, o artigo tal da Lei X ou a lei inteira é inconstitucional ou não é inconstitucional. E devolve os autos ao órgão fracionário. E o órgão fracionário julgará o caso, aplicando a posição do pleno quanto à questão da inconstitucionalidade. Então temos aí 3 acórdãos. Só cabe recurso do terceiro, porque é o terceiro que julgou o caso. Dos outros, é possível até embargo de declaração. Porque pode ficar alguma contradição, obscuridade, é natural.
Só. Então é deste terceiro acórdão, por exemplo, que se pode interpor um recurso extraordinário, um recurso especial. Esse roteiro precisa ser observado. Senão há nulidade insanável. E quantas vezes isso passa batido? Claro, existem hipóteses em que a reserva de plenário é dispensada. Então é preciso checar isso. Quais são essas hipóteses? Primeira, se o pleno do tribunal já tiver, em caso anterior, envolvendo a mesma norma, se manifestado. Se o pleno do próprio tribunal já se manifestou em caso precedente, nos casos posteriores, os órgãos fracionários não mandarão novamente ao pleno. Já julga direto o órgão fracionário. E aí há uma discussão interessante. Mas e se o pleno considerou, naquela manifestação anterior, a lei constitucional? Num caso posterior, o órgão fracionário pode, mesmo assim, encaminhar de novo ao pleno? Temos uma posição que prevalece hoje. A doutrina tem entendido que esse é um dos instrumentos vinculativos internos. Então a decisão do pleno vincula o próprio tribunal. Seja em um sentido, seja em outro. Isso é questionado por alguns magistrados e por alguns autores. No Supremo, o único ministro que se apresentou contra essa possibilidade de uma nova provocação do pleno foi o ministro Eros Grau. Mas, por enquanto, tem prevalecido essa posição de que não há uma nova provocação do pleno, inclusive no caso de reconhecimento de constitucionalidade. O regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo prevê o seguinte: somente, artigo 191, parágrafo 2º, somente se houver motivo relevante, poderá ser renovado o incidente. Deixou uma porta aberta. Houve um caso, inclusive partiu do desembargador Antônio Carlos Malheiros, que pensa de outra forma, em que ele tentou remeter novamente um incidente de inconstitucionalidade ao pleno, alegando que havia já tinham alterado a composição do órgão especial. Portanto, seria um motivo relevante porque eles poderiam pensar de outra maneira. Mas o Tribunal de Justiça entendeu que isso não se enquadra na expressão motivo relevante. Então tem que ocorrer algum motivo relevante de ordem fática, interpretativa, para que se enquadrar nesse dispositivo e permitir a nova remessa ao pleno. Então essa é a primeira hipótese de dispensa da reserva de plenário, uma manifestação precedente do pleno. Segunda hipótese de dispensa da reserva de plenário: se o STF, em caso anterior, no controle difuso, já tivesse manifestado no sentido da inconstitucionalidade da lei. No controle difuso, as decisões do Supremo não vinculam, salvo se houver súmula vinculante. Entretanto, isso não deixa de ser uma consequência transcendente das decisões do Supremo. O Supremo reconheceu, num caso concreto, uma lei inconstitucional. Em casos posteriores envolvendo a mesma discussão, os órgãos fracionários dos tribunais que entenderem que aquela lei é inconstitucional não precisam mandar para o pleno dos seus tribunais, porque já há o precedente do Supremo. E a terceira hipótese de dispensa é a hipótese de discussão de lei anterior à Constituição, porque aí a discussão reside no plano da não recepção e não da inconstitucionalidade. A reserva de plenário é específica para inconstitucionalidade e não para declaração de não recepção.
Não se esqueçam também da súmula vinculante número 10, muito interessante, que diz que, mesmo que na decisão do órgão fracionário não haja referência textual à inconstitucionalidade, se o órgão fracionário pretender deixar de aplicar uma lei a um caso concreto, deverá observar a reserva de plenário. Tem que mandar para o pleno. Qual a razão de ser dessa súmula vinculante número 10? Muitos órgãos fracionários usavam o artifício para não encaminhar para o pleno. Apresentava toda a argumentação que levava à ideia de inconstitucionalidade, mas não registrava no acórdão textualmente que havia reconhecido a inconstitucionalidade. E aí julgava diretamente, sem mandar para o pleno. Então vem o Supremo e faz a súmula vinculante número 10. E depois o Supremo esclareceu. Não é qualquer hipótese em que se deixa de aplicar uma lei que deve ir para o pleno, mas apenas se a fundamentação da decisão leva à ideia de que aquele órgão fracionário reconheceu a inconstitucionalidade. Só não quis colocar textualmente na decisão que aquela lei era inconstitucional. Então essa é a figura da reserva de plenário. Que, aliás, o próprio Supremo Tribunal tem que observar também, que o Supremo tem 2 órgãos fracionários, tem 2 turmas. As únicas diferenças lá é que o órgão fracionário não precisa lavrar acórdão ao encaminhar para o pleno. Manda para o pleno e o pleno não devolve para o órgão fracionário, já julga direto o caso concreto. Em relação à atuação do Supremo no controle difuso, a tradição brasileira era de que decisão do STF, ao julgar um conflito concreto de interesses, num caso concreto, valeria apenas inter partes. Efeito inter partes. E se o Supremo quisesse, comunicaria essa decisão ao Senado, e o Senado teria a faculdade de editar uma resolução, com base no artigo 52, inciso 10, suspendendo a execução dessa lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Aí sim todos seriam atingidos, porque a resolução senatorial suspende a execução da lei. Essa é a tradição brasileira. A primeira vez que foi prevista essa figura da resolução do Senado foi na Constituição de 1934. De lá para cá, com o breve intervalo da Constituição de 1937, este é o modelo adotado no Brasil, que está em discussão no Supremo. E aí volta aquela discussão do próprio ativismo. Num julgamento, no final de 2006, em um caso concreto, o STF, envolvendo a questão da progressão de regime em caso de crime hediondo, o Supremo reconheceu incidentalmente, num caso concreto, a inconstitucionalidade do dispositivo da lei dos crimes hediondos, que vedava a progressão de regime. Nesse julgamento, o ministro Gilmar Mendes levantou uma tese. Olha, as decisões do Supremo, as decisões do Supremo proferidas, mesmo no controle concreto, julgando um caso concreto, devem se estender a todos. Nós temos que aplicar no controle concreto aquilo que nós aplicamos no controle abstrato, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, eficácia erga omnes. A discussão é a mesma, já evoluiu o Supremo para uma discussão acirrada até de aspectos de inconstitucionalidade, independente do caso concreto, mesmo no controle difuso, mesmo no julgamento de um recurso extraordinário. Então, disse ele, se a decisão for do pleno por maioria absoluta, nós temos que reconhecer a eficácia erga omnes, e não apenas para o caso concreto. Bom, mas e o que a gente faz com o artigo 52, inciso 10 da Constituição? Está lá escrito, competência privativa do Senado. Finge que não existe, passa um branquinho, põe debaixo do tapete. Aí veio a tese.
temos que reconhecer que houve uma mutação constitucional, olha ela de novo, do inciso 10 do artigo 52. E que o papel do Senado seria outro, não mais o de suspender a execução da lei, porque a decisão do Supremo já teria eficácia erga omnes. O papel da resolução do Senado seria apenas o de dar publicidade à decisão do STF. Naquele momento, essa posição do ministro Gilmar Mendes ficou isolada. Aliás, nos conflitos atuais, deixa o Senado perceber que essa posição queria transformá-lo no Diário Oficial do Supremo, né? Mas, enfim, como a decisão final acabou tendo efeito inter partes, para o caso apenas, que foi o que prevaleceu naquele julgado, nos casos semelhantes, julgados por todo o judiciário do país envolvendo a mesma matéria, posteriormente, começou a existir divergência. Alguns juízes seguiam a orientação do Supremo, outros juízes não seguiam a orientação do Supremo. Até que um juiz no Acre não seguia a orientação do Supremo e a Defensoria Pública propôs uma reclamação no STF. E no julgamento dessa reclamação, o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto defendendo a sua tese. O ministro Eros Grau, ainda na ativa, apresentou voto aderindo ao ministro Gilmar Mendes. O ministro Joaquim Barbosa apresentou voto em sentido contrário. O ministro Sepúlveda Pertence em sentido contrário, 2-2. O ministro Lewandowski pediu vista. Aliás, já foi liberado pauta, mas até hoje ainda não foi retomado o julgamento. Ou seja, o Supremo ainda não solucionou essa discussão. O que significa que ainda não mudou de posição. Aliás, se o Supremo mudar de posição e adotar a tese do ministro Gilmar Mendes, um instituto que o Supremo tem usado com frequência perderá a razão de ser, que é a súmula vinculante. Se prevalecer a posição de que uma única decisão do Supremo no controle difuso já passa a ter eficácia erga omnes, para que súmula vinculante, cuja edição depende de reiteradas decisões? Então vamos ver aí no futuro se o Supremo adotará ou não a posição lançada pelo ministro Gilmar Mendes. E o instrumento que o Supremo passou a ter desde a emenda 45, disciplinado pela lei 11.417 de 2006, para, no controle difuso, coibir a multiplicação de processos sobre questões idênticas, é a súmula vinculante, que é um instrumento polêmico. Tanto que, recentemente, nesse confronto Congresso versus STF, chegaram a cogitar uma emenda à Constituição para que a súmula vinculante aprovada pelo Supremo fosse depois chancelada ou não pelo Congresso. Aliás, essa é uma questão curiosa. Vamos ver qual será o andamento da atuação do Supremo por meio da súmula vinculante. Primeiro que a Constituição prevê, para a edição de súmula vinculante, reiteradas decisões. O Supremo já firmou uma interpretação do que é reiteradas decisões para esse fim. E tem optado pelo critério qualidade e não quantidade. O que seria o critério qualidade? A importância da matéria. Tanto que tem súmulas vinculantes aí que foram editadas a partir de 2 precedentes. Não é o que a doutrina esperava. Porque o caminho natural de um processo até chegar à súmula sempre foi a existência prévia de uma jurisprudência consolidada. Aliás, esse sempre foi o caminho natural do processo, que parte da divergência dentro do judiciário até chegar a uma posição consolidada sobre a matéria. Esse é o caminho natural.
pode durar menos tempo ou mais tempo, mas é o caminho natural. Num primeiro momento, é saudável que os juízes tenham liberdade de manifestar-se em um sentido ou outro sobre as matérias levadas a julgamento. Isso é democrático. E mesmo os tribunais. Mas isso não pode ser eterno. Em um determinado momento, depois de um debate, do amadurecimento da discussão, é preciso que se forme uma posição num tribunal e que isso acabe se consolidando. Sob pena de violação do princípio constitucional da igualdade. Porque no momento em que o artigo 5º da Constituição diz todos são iguais perante a lei, não se refere apenas à lei como norma legislada, como produto do legislativo, mas o dispositivo refere-se também à norma judicada, a norma interpretada e aplicada pelo judiciário. Portanto, se na aplicação judicial da lei eternizar-se o tratamento desigual aos que estão em situações iguais, haverá também afronta ao princípio constitucional da igualdade. Por isso é que se espera que, após o amadurecimento de uma discussão judicial, surja uma posição definida e definitiva em um tribunal. Daí a ideia, para facilitar os rumos dos demais órgãos do judiciário, de se editar uma súmula que expressa a posição consagrada pelo tribunal depois de todo esse processo de amadurecimento. Se isso é assim e sempre foi assim para súmulas meramente persuasivas, não vinculantes, é o que se esperava da súmula que vincula. Entretanto, o Supremo seguiu a linha contrária, entendendo que pela importância da matéria, a expressão reiteradas decisões poderia ser relativizada. Mas ainda há muita polêmica aí acerca da figura da súmula vinculante. Os juízes realmente não podem descumprir a súmula vinculante, tem efeito vinculante. E no caso de descumprimento, há possibilidade de propositura de reclamação, e o Supremo, ao julgar a reclamação, cassa a decisão judicial. Não reforma, cassa, né? Cabendo ao prolator proferir outra. O juiz só não aplica a súmula vinculante se ele entender que os fatos narrados na ação que ele julgará não se enquadram na hipótese descrita no enunciado da súmula vinculante. É o que os norte-americanos chamam de distinguishing. Porque a influência da súmula vinculante foi o precedente da Suprema Corte norte-americana. Se o juiz fizer isso, a parte que discordar pode entrar com uma reclamação no Supremo. E aí o Supremo dirá, olha, o juiz agiu corretamente, aquele caso não tem nada a ver com a hipótese da súmula. Ou o Supremo pode entender o oposto. Não, o juiz interpretou mal. É exatamente esse o caso. E aí caça a decisão judicial. Se o juiz insistir, o Supremo já entendeu, não cabe reclamação de reclamação. Aí a matéria passa a entrar no campo de sanção administrativa. Agora, e o alcance da súmula vinculante? A Constituição só fala efeito vinculante, não fala eficácia erga omnes. Vamos ver como o Supremo lidará com a matéria. Por ora não fala eficácia erga omnes, o que significa que, em tese, a súmula vinculante não invalida a lei. Ela apenas vincula judiciário e administração pública. Em tese, se dois particulares quiserem firmar um contrato com base naquela lei que foi objeto da súmula vinculante, podem. Só que eles têm que saber que se surgir uma desavença e uma ação judicial, o juiz estará vinculado à súmula vinculante. Então, para a sociedade, gera um efeito preventivo geral. Mas não que a súmula vinculante tenha invalidado a lei. E é, entendo eu, a posição mais razoável, de acordo com a Constituição, de acordo com a interpretação sistemática da Emenda 45, que criou a súmula vinculante.
Mas não duvido que no futuro o Supremo possa entender de outra maneira. Aliás, hoje já uma parte da doutrina entende que realmente isso é discutível. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho diz que súmula vinculante é atividade paralegislativa feita pelo Supremo. E de acordo com o teor de algumas súmulas vinculantes, realmente dá a ideia de que pode se tornar um instrumento legislativo. Porque tem um detalhe. Numa decisão em ação direta de inconstitucionalidade, que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, que invalida uma lei, o Supremo invalida a lei, ponto. A súmula vinculante, que decorre de reiteradas decisões no controle difuso, decisões que julgam caso concreto, ela tem um enunciado. Portanto, ela tem uma forma muito próxima de uma lei. Um texto abstrato, genérico e impessoal. Se chegarmos à conclusão de que súmula vinculante invalida a lei, significa que ela substitui a lei. Que ela passa a ser uma nova lei que substitui a anterior. E aí nós teremos que fazer uma releitura do princípio da legalidade, parafraseando Rodolfo de Camargo Mancuso. Teremos que dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei e de súmula vinculante. Enfim, ainda é preciso ver qual será o paradeiro final desses atos que o Supremo Tribunal Federal tem a seu dispor. No controle abstrato, o STF tem, ao julgar a DIN, a DECOM, a DPF, a possibilidade de, atualmente, sobretudo, de estender sua decisão a alcances tempos atrás impensáveis. As decisões no controle abstrato têm eficácia erga omnes, têm efeito vinculante. Via de regra, com declaração de nulidade, inspiração no modelo norte-americano. Rui Barbosa já dizia, lei inconstitucional é nula e irrita. Portanto, a lei é invalidada desde a data de sua publicação. Essa é a regra geral no nosso modelo. Entretanto, admite-se no modelo brasileiro algumas técnicas que o Supremo pode desenvolver. Nós admitimos as chamadas sentenças manipulativas, em que pode ser alterado o sentido da norma questionada, os efeitos da norma e até da decisão do Tribunal Constitucional. Pode-se promover uma interpretação conforme a Constituição. E conforme o grau de ativismo, podemos adotar as várias modalidades de sentença manipulativa. Existem várias modalidades, e eu já vou concluir na sequência, para que não entre em pânico. As sentenças aditivas, que comportam subdivisões, por exemplo. Existe a chamada sentença demolitória com efeito aditivo. O Tribunal Constitucional declara a inconstitucionalidade de uma lei que restringia uma anterior. Então, imaginem uma lei que concedesse certo direito apenas a brasileiros natos, o que é inconstitucional, porque de acordo com o artigo 12, parágrafo 2º, só a Constituição pode criar distinções entre natos e naturalizados. Declarada a inconstitucionalidade desta lei, a lei anterior passa a ter o seu âmbito de incidência ampliado. Então é a chamada sentença demolitória com efeito aditivo. Existe a sentença de complementação constitucional. A decisão judicial, ou do Tribunal Constitucional, define um conceito jurídico indeterminado previsto na Constituição. Se o legislador não fez, o judiciário faz. O Supremo tem seguido uma linha desse gênero, sobretudo julgamento do mandado de injunção, como aconteceu no julgamento do mandado de injunção 712, em que o Supremo supriu a omissão legislativa, o que tratou do direito de greve do servidor público. Existem outros tipos de sentenças aditivas. A sentença aditiva em sentido estrito
declara-se a inconstitucionalidade parcialmente de uma lei e já se indica qual será a outra lei que já existe que tratará daquele assunto. É o que se chama sentença de reconstrução. A sentença aditiva, de princípio, aí declara-se a inconstitucionalidade de uma lei, mas não se aponta outra que vai substituir. A decisão já traz um enunciado desejável para a disciplina daquela matéria e a Corte Constitucional faz um apelo ao legislador para que adote aquilo, mas não supre diretamente a normatização. E existe o grau máximo de sentença aditiva, que atende a um ativismo no seu campo maior, que é a sentença substitutiva. A Corte Constitucional declara a inconstitucionalidade da lei e já apresenta a normatização substitutiva. O Supremo vinha caminhando para isso tudo. Aliás, procurou, com alguns artifícios, afastar essa acusação de adotar uma sentença aditiva. No julgamento da DPF 54, que tratou do aborto no caso de anencefalia. A ministra Ellen Grace, por ocasião da discussão da liminar, já havia dito, olha, cuidado com essa decisão, porque nós iremos proferir então uma sentença aditiva. Haverá inclusão de uma nova hipótese em que o aborto não será punido. Seria um acréscimo ao Código Penal. O Supremo, ciente disso, usou um artifício curioso. Como ficou o dispositivo daquela decisão? Para evitar a acusação de ativismo judicial extremo, criando uma terceira hipótese, que seria papel do legislador. O que ele fez no dispositivo daquela decisão? Declaro a inconstitucionalidade da interpretação que considere como aborto a interrupção da gestação de feto portador de anencefalia. Na verdade, criou-se uma técnica para fugir da acusação de ativismo. Mas o Congresso Nacional está atento a essa questão do ativismo judicial. E já passou, está em estágio avançado na Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda que altera a redação do artigo 49, inciso 5 da Constituição, segundo o qual o Congresso pode sustar atos do Poder Executivo que extrapolem os limites do seu poder regulamentar. Qual é o texto da proposta de emenda? O Congresso poderá sustar atos dos demais poderes que extrapolem os limites de suas atribuições. Isso está correndo paralelamente àquela PEC mais incisiva no tocante ao controle dos atos do Supremo. Mas é uma reação ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. No campo da inconstitucionalidade por omissão, é interessante, porque o Supremo já invadiu a seara legislativa e, para encerrar, numa decisão curiosíssima, também chegou a invadir a seara do Poder Executivo. Numa decisão, vamos ver se eu encontro aqui. Numa decisão, numa ADIM por omissão, que acusava o Poder Executivo de omissão no tocante a medidas no campo da educação para erradicar o analfabetismo. A ação foi proposta em 2007, veja o que é a vida, e foi julgada só em 2010. O partido que propôs a ação era oposição em 2007. E podia, conforme o julgamento da decisão, ter sido ele o penalizado pela decisão, porque era a situação em 2010.
O Supremo, nessa decisão, estabeleceu que não havia a omissão inconstitucional, por maioria. E o voto da relatora foi interessante, a ministra Carmen Lúcia, porque é um voto cuja fundamentação não foi jurídica, foi argumentação política. Se as medidas educacionais existentes seriam suficientes ou não para sanar o que se chamava de omissão. Então o voto é interessante, a DIN por omissão 1698, em que a relatora, só para vocês terem ideia, faz a seguinte análise. Houve melhoria significativa da educação brasileira. Ampliou-se o acesso a alunos da rede pública às novas tecnologias. 58% dos 7,9 milhões de estudantes do ensino médio no sistema público frequentam escolas, laboratórios de informática. 53% estavam matriculados em estabelecimentos conectados à internet. Em 99, quando a rede pública tinha 6 milhões de matrículas, esses índices eram 46%. O censo constatou melhoria em relação à infraestrutura básica, como energia elétrica, esgoto sanitário, abastecimento de água. Números de escolas, X, sendo tantas federais, tantas estaduais, tantas municipais. Curiosamente, isso foi o centro da decisão. Portanto, uma análise de governo. E, aliás, o voto divergente do ministro Marco Aurélio foi ainda mais incisivo, porque ele entendeu que persiste a omissão do poder público, e veja o que ele diz, e que é o Supremo que deve sinalizar o que deve ser feito para a educação. Portanto, o ativismo judicial já sai do campo legislativo e passa também ao campo governamental. O controle de constitucionalidade hoje tem servido de mecanismo para alterar o sistema de separação de poderes, como eu havia anunciado no início da palestra. Qual será a nossa futura separação de poderes? Não sei dizer. Já não dá para saber o que é a separação de poderes hoje. O mundo está mudando. Vamos ver se o Brasil criará também um novo modelo de separação de poderes, né? Fico à disposição de todos aqui para qualquer pergunta.